Olá, minhas irmãs da Casa de Oração do Éden, aqui é Ana Paula Fraga e para mim é um prazer muito grande poder estar compartilhando a palavra de Deus ao coração de vocês, apesar de estar morando tão distante do Rio de Janeiro. Há 2 anos, eu, meu esposo e nossas 2 filhas, Yasmin e Suzane, estamos morando na cidade de Rio Grande, que fica no extremo sul do Rio Grande do Sul. Mas graças a Deus pelas tecnologias que nos aproximam, que faz com que pessoas que estão fisicamente tão distantes umas das outras, possam se aproximar, de alguma maneira se conectar, até mesmo se ver e compartilhar uma com a outra, umas com as outras. Isso realmente é uma bênção de Deus, eu quero agradecer por isso. Agradecer porque vocês lembraram de mim para esse momento de recomeço, para esse momento de retomada das atividades da União Feminina. Eu mando um abraço do meu esposo, das nossas filhas, da igreja aqui da Casa de Oração em Rio Grande, para todos vocês aí no Rio de Janeiro, em especial os irmãos da Casa de Oração do Éden. Amém? As irmãs me passaram um texto de 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, que diz assim: aquele que está em Cristo, você está em Cristo? Nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Será que você pode gritar aí no seu lugar esse finalzinho do versículo? Tudo se fez. Tô imaginando vocês falando aí comigo, hein? Vamos tentar de novo? Tudo se fez novo. Aleluia! O Senhor Jesus Cristo é a possibilidade de recomeço nas nossas vidas. Quando eu era bem nova convertida, uma pessoa me perguntou: se eu pudesse resumir Jesus em uma única palavra, qual seria? E eu disse: Jesus é uma oportunidade. A oportunidade, né? Oportunidade de ter uma nova vida, oportunidade de ser salva, oportunidade de ser santificada, justificada, restaurada, aceita, amada por Deus, de morar no céu, de ter o Espírito Santo dentro de mim. Jesus é a oportunidade de recomeçar. Aleluia! Você sabia que o dicionário traduz o verbo recomeçar como começar de novo, retomar após uma interrupção. Então, voltar a fazer determinadas coisas. Começar a ser, começar a ser. A produzir-se novamente. Não parar. Pensa numa planta que se produz, se reproduz e não fica só nisso, ela vem com um novo ciclo de reprodução. Então ela recomeça todo aquele processo, tudo de novo, até florescer novamente. O recomeço também dá essa ideia de tornar a fazer aquilo que a gente já vinha fazendo. Tornar a ser quem nós somos, nascemos para ser. E não é o que nós precisamos nesse tempo de 2021? Coragem para recomeçar? Eu desejo que através dessa palavra que eu vou compartilhar com você agora, você se sinta motivada, minha irmã, a voltar a ser a mulher que Deus te criou para ser. Talvez você esteja precisando recomeçar a ser corajosa, valente, comprometida, bem disposta, dedicada, alegre, abençoadora. Talvez você vai precisar de recomeçar a fazer coisas que você parou de fazer, visitas, frequentar a igreja, participar das coisas, sair, se movimentar. Tempo de recomeçar. E eu escolhi uma mulher na Bíblia para nos ajudar aqui nesse bate-papo com a experiência de vida dela, Raabe. Raabe é uma mulher que nem é do povo de Israel, ela é de origem cananeia e ela aparece na Bíblia no livro de Josué, na ocasião da conquista da terra de Canaã, sob a liderança desse grande homem de Deus, Josué. Raabe, ela teve a oportunidade de recomeçar. E recomeçar o quê? Uma nova vida. Não mais aquela vida que ela tinha, mas uma vida diferente. Em um novo local,
né? Ela viveu uma tragédia, uma situação caótica, ela viu casas caindo, toda a estrutura daquele muro ruindo diante dos seus olhos. Ela viu destroços, escombros, pessoas soterradas, pessoas morrendo, a cidade onde ela provavelmente nasceu e cresceu totalmente destruída. E ela teve a oportunidade de recomeçar, mas não ali, em um outro local. E ela também teve a oportunidade de recomeçar com novas companhias. A gente vai ver aqui em Josué no capítulo 2, do 1 ao 24. Vamos ver alguns versículos, entre esses 24 versículos que compõem o capítulo 2, que narram um pouco da história dessa mulher. A Bíblia vai dizer logo no início, nos 2 primeiros versículos de Josué 2, que Raabe era uma prostituta. Ela era uma prostituta. Você imagina a vida, o coração, a legalidade que Raabe dava para que demônios agissem na sua vida. Você imagina toda a situação de humilhação que ela teve que passar ao longo da sua jornada. Que vida era essa que Raabe tinha como prostituta? E a sua casa, a casa onde ela vivia, com a sua mãe, com seus irmãos, com suas irmãs, ela mesma cita isso mais à frente, sobre essas pessoas que vivem com ela, que tinham suas próprias famílias, então um povo grande. Essa casa, essa família ficava em cima, exatamente em cima da muralha de Jericó. Não era como os muros que temos na nossa casa hoje, né, nas nossas casas, aqueles muros finos, não, eram muros extensos, de maneira que até casas eram construídas sobre eles. Então eram muros extensos, largos, né, fortes, resistentes, e ela morava ali. Uma dessas casas era a casa de Raabe. A Bíblia também vai dizer que ela salvou a vida dos espias, dos judeus que vão até Jericó para ver como é que era a terra, para traçar uma estratégia de combate ao entrarem ali, ao lutarem contra os moradores de Jericó. Ela abriga os espias na sua casa, os livrando das mãos dos soldados, dos valentes de Jericó. E a Bíblia diz que ela era pagã. Ela era uma mulher de origem cananeia, ela não era judia. Aliás, o seu próprio nome, Raabe, já faz uma referência a um deus daquela época, o deus Ra. Então, o nome dela significa mulher de fé, mas não é a fé salvadora, a fé nesse Deus. Então, o seu próprio nome já indicava a sua origem pagã, idólatra, os seus costumes completamente avessos, contrários ao que a palavra de Deus nos ensina. E como Raabe mudou? Como Raabe recomeçou? Quais foram os passos que ela seguiu para recomeçar? Primeira coisa que nós vemos aqui, que eu quero destacar aqui. Ela começou, ela mudou, ouvindo sobre Deus. Olha o que diz Josué 2, do 8 ao 11. E antes que os espias se deitassem, ela subiu ao terraço para falar com eles. E ela lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, que grande pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores desta terra se derretem de medo diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. Olha quanto tempo foi isso, gente? Mais 40 anos atrás. Diante de vós, quando saístes do Egito. E também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, muito tempo atrás, ainda naquela época antiga, Sion e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes totalmente. Quando ouvimos isso, os nossos corações se derreteram, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, o vosso Deus, é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Às vezes a gente não escuta nem crente falando isso, né? Dos crentes e de Deus. Ela disse isso dos espias. Nós trememos, nosso coração se derrete diante de vocês, porque o seu Deus tem dado vitória a vocês. Às vezes nós mesmas, amada, como mulheres cristãs, mulheres de Deus, a gente não fala assim uns dos outros. A gente não vê os nossos irmãos dessa maneira, como pessoas tão impactantes numa sociedade, mas são. Às vezes nós não falamos da nossa igreja assim, como Raabe falou do povo de Deus.
E não falamos do nosso Deus assim, como uma pagã, uma descrente, estava falando do Senhor. Se você deseja recomeçar como uma mulher de Deus, encha os seus ouvidos da palavra de Deus. Converse sobre a palavra de Deus. Cante a palavra de Deus. Quantas vezes nós vamos conversar com pessoas e vemos medos, terrores, temores assolando a mente? Há inúmeros versículos que combatem aquelas mentiras. E às vezes nós não os conhecemos. Nós não os buscamos. Nós precisamos encher a nossa mente com a palavra de Deus. Às vezes nós enchemos os nossos ouvidos, enchemos as nossas mentes só de más notícias. E a Bíblia diz em Provérbios 18 que o sábio, a língua do sábio, Provérbios 17, a língua do sábio libera boas notícias. E a gente só vai colher conversa de tolo, mais notícias, enchendo a nossa mente de medos, de pavores, de terrores, de temores que eu e você não precisaríamos sentir se estivéssemos enchendo a nossa mente, como diz Filipenses, de tudo que é puro, verdadeiro, justo, honesto, decente, louvável, que tem virtude, que tem louvor. Nisto pensar. Tem até um corinho no Inário que fala isso aí, que você tem dificuldade de decorar um versículo, cante esses corinhos que são versículos cantados. Enche a sua mente da palavra de Deus. Só fala de coisa ruim, vai dar errado, só vê mal, só vê tragédia. Por quê? Não está enchendo a sua mente da palavra de Deus. Às vezes a gente quer até se perder, né? No meio das coisas que a gente ouve, porque são muitas notícias ruins. Mas basta, às vezes, a leitura de um capítulo da palavra para encher nosso coração de fé, não é verdade? O Evangelho é como um fermento que leveda toda a massa. Ele pode estar em menor quantidade ali, normalmente você vai fazer uma receita, a menor quantidade do que entra é fermento. Você vai colocar aí 1 xícara de açúcar, 2, 3 xícaras de farinha de trigo, 1 copo de leite ou 2 copos de leite, 3, 4 ovos, 1 xícara de achocolatado, não é assim? E 1 colher de sopa de fermento. Tira 1 colher de sopa do fermento para ver se esse bolo vai crescer. Cresce não. Essa xícara toda aí não dá conta de fazer o bolo crescer não. Aquele pouquinho de fermento, ó, faz crescer. Da mesma forma é a palavra. Você bota um pouquinho da palavra no seu coração. Ela faz crescer a sua fé. Ela faz crescer a sua fé. Se encha da palavra. Foi isso que Raabe fez. Ela está contando histórias que possivelmente eram de uma época que ela nem era nascida. Talvez ela não tivesse nem nascido ainda quando o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho. Essa geração que estava prestes a entrar em Jericó nem era a geração dessas pessoas que viram esses milagres, porque eles ficaram no deserto, como Deus disse a Moisés que seria. Morreram no deserto. Ela está falando de coisas antigas, de coisas passadas. Nós precisamos encher a nossa mente com a palavra de Deus. A segunda coisa que nós vemos aqui que Raabe faz, além de ouvir sobre Deus, ela se compromete. Olha só o que diz os versículos, né? Josué 2, do 17 ao 21. Diz assim, ó. E os homens disseram-lhe: nós seremos inocentes desse juramento que nos fizeste jurar, se não fizerdes o seguinte. Aí eles fazem um trato, né? Um com o outro. Quando entrarmos na terra, atarás este cordão vermelho à janela pela qual nos levaste a descer, e reunirás em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Quem for para fora das portas da tua casa será culpado da própria morte, e nós seremos inocentes. Mas se alguém puser as mãos em quem estiver contigo em casa, nós seremos culpados da morte dele. Mas se denunciares os nossos planos, estaremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. Ao que ela disse: seja conforme as vossas palavras. Então ela os despediu e eles se foram.
e ela atou o cordão vermelho na janela. Então, o que Raabe fez? Ela se comprometeu com aquele pacto, com aquela aliança que ela fez com o povo de Israel, com os espias. A palavra em hebraico usada aqui para falar sobre essa aliança sugere uma extrema lealdade. Mesmo que eu não mereça, você está fazendo uma aliança comigo de se manter íntegro, de se manter fiel, de se manter leal. Essa é a profundidade da palavra em hebraico usado aqui no texto de Josué 2. Uma palavra que exige, que traz esse peso de comprometimento, de lealdade. O que Raabe fez pendurando essa corda vermelha na sua janela? Ela assumiu os riscos disso. Alguém poderia lhe perguntar, o que é isso? Que corda é essa? O que isso significa? Obviamente ela teria que inventar uma história. Ela não ia contar a história verdadeira. E essa história teria que ser repetida quantas vezes a pergunta fosse feita. Então ela estava até correndo risco de ser pega numa mentira, né? Caso alguém lhe perguntasse que cordão era aquele pendurado na sua janela. E era uma casa no muro, uma casa que, né? Uma janela que ficava em evidência. Ela assumiu os riscos dessa decisão. Ela obedeceu à direção dos espias. Ela se expôs. E principalmente, minhas irmãs, Raabe escolheu um lado. Ela escolheu um lado. Ela escolheu ficar do lado do povo de Deus. Ela assumiu todos os riscos dessa escolha, que não seria fácil para ela como uma mulher diferente, de costume de vida diferente. Quem sabe você também precisa, nesse ano de 2021, recomeçar o seu comprometimento, as alianças que você fez no seu casamento, com seus filhos. Você se comprometeu em ser mãe, você se comprometeu em ser esposa, você se comprometeu em ser líder, você se comprometeu em ser liderada, você se comprometeu em ser ovelha, você se comprometeu em ser membro de uma igreja, você se comprometeu com a união feminina. Você precisa correr os riscos que esse comprometimento te traz. Nenhum comprometimento não vai exigir nada da gente. Pelo contrário, todo comprometimento exigirá riscos e responsabilidades. Então, assuma isso. E a última coisa que eu quero destacar aqui, que Raabe fez, evidenciando esse recomeço, essa mudança na sua vida. Ela ouviu sobre Deus, ela se comprometeu e terceiro, ela permaneceu com os olhos fixos em Deus. A gente vai lá para Josué, no capítulo 3. Espera aí que eu anotei errado aqui. Capítulo 6. Josué, capítulo 6, dos versos 20 ao 24. Que diz assim, ó, Josué 6, do 20 ao 24. Então o povo gritou e os sacerdotes tocaram as trombetas. E quando o povo ouviu o som da trombeta, deu um alto brado e o muro caiu rente ao chão. De uma vez só, bum, aquele muro todo ficou rente ao chão. E o povo avançou para a cidade, cada um para o lugar que estava à sua frente. E eles tomaram a cidade e destruíram totalmente ao fio da espada tudo quanto havia na cidade, homens e mulheres, jovens e velhos, bois, ovelhas e jumentos. Então Josué disse aos 2 homens que haviam espionado a terra: entrai na casa da prostituta e tirai-a dali com tudo quanto tiver, como lhe prometeste com juramento. E os jovens espias entraram e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe e seus irmãos e todos os seus. Trouxeram todos os parentes dela e os deixaram fora do acampamento de Israel. A cidade, porém, e tudo quanto havia nela queimaram a fogo. Somente a prata, o ouro e os objetos de bronze e de ferro foram colocados no tesouro da casa do Senhor. Os espias não sabiam que o muro cairia. Essa foi uma estratégia que Deus deu para Josué depois que eles foram a Jericó. Então eles não poderiam se comprometer com Raabe com relação a isso, porque eles nem sabiam que isso ia acontecer. Depois Deus deu essa estratégia a Josué. Então, eles não sabiam disso. Você já imaginou
Raabe dentro da casa dela, esperando não sabe o que. Eles iam invadir a cidade, mas ela não sabia quando, não sabia como, não sabia de que maneira. Aqueles homens, né, iriam entrar ali, iam tomar posse de Jericó. Ela acreditava que eles iriam vencer por causa do seu Deus. Mas você pode imaginar Raabe dentro da casa dela, ouvindo o barulho, né, do terremoto, o chão tremendo, o muro começando a se balançar para cair. Você pode imaginar o que passou na cabeça de Raabe naquele momento? Quando ela ouviu gritos, desespero, pavor, o barulho de um muro inteiro caindo no chão, a quantidade de poeira que subiu. Você pode imaginar Raabe ali, bem no meio de um cenário como esse? Sem se desesperar, sem sair correndo da casa. O que ela pode ter ouvido dos seus parentes naquele momento? A gente conta as histórias da Bíblia, mas né, não se esforça para ficar no lugar desses personagens. Você já imaginou uma situação dessa? É terrível, gente. O que Raabe viveu? E ela permaneceu dentro daquela casa. Por quê? Porque ela confiou em Deus. Nem mesmo os espias poderiam se comprometer que a casa dela ficaria de pé, porque eles não sabiam que aquilo ia acontecer. Algo estranho aconteceu e Raabe teve que manter os seus olhos fixos naquele Deus de quem ela falou aos espias. Há coisas que são dos espias. Quando eles entraram na cidade e foram tentar matar todo mundo, eles pouparam a família de Raabe conforme foi combinado. Eles honraram a palavra deles. Mas manter a casa dela de pé, eles não poderiam fazer isso. Porque fazer o muro cair foi obra de Deus. Somente Deus poderia manter aquela casa de pé. Somente Deus. Isso só estava passando pela cabeça de Deus. O que eles poderiam fazer para manter uma casa de pé diante de um muro inteiro caindo? Raabe confiou que os espias fariam a parte deles e confiou que Deus faria a parte dele. Uau, que fé! Que fé em Deus e em pessoas. Isso é tremendo, isso é honroso, é louvável. Certa vez as minhas filhas me perguntaram por que eu permaneci na minha igreja. Quando a gente foi falando de adolescência, juventude, elas foram perguntando quem eram os meus amigos, eu fui falando o nome de pessoas que elas não conheciam, apesar de terem nascido na casa de oração em Realengo. Estarem sempre na casa de oração em Realengo. A minha irmã congrega lá até hoje. Eu sou missionária enviada da casa de oração em Realengo, então eu tenho contato com essa igreja até hoje. Eu falei em nome de pessoas que minhas filhas não conheciam. E elas perguntaram, mãe, quem são essas pessoas? Eu disse, a maioria ou saiu da igreja, tá desviado mesmo, ou estão em outras igrejas. Mãe, como que a senhora permaneceu na igreja depois que esses amigos se foram? Porque eu amo os meus amigos, mas eu não estou na igreja por causa deles. Eu fiz um voto com o Senhor, de permanecer com o Senhor. A gente sofre com as idas e vindas, mas a gente permanece. Por quê? Porque os olhos estão no Senhor. Pessoas vão nos ferir, pessoas vão nos magoar, pessoas vão nos abandonar, pessoas vão falar mal da gente, pessoas não vão nos entender, não vão nos apoiar, mas a gente precisa aprender a permanecer. Por quê? Porque quando eu decidi ser crente, só tinha eu e o Espírito Santo ali. E ele falou comigo, você quer Jesus? Eu quero. Você quer ser batizado? Eu quero. Você quer ser membro dessa igreja? Eu quero. Eu quero fazer a minha parte com os meus olhos fixos no meu Deus. Com os olhos fixos no meu Deus. Pelo Senhor vale a pena permanecer. Talvez por pessoas não. Mas pelo Senhor sempre valerá a pena permanecer. E eu quero encerrar essa mensagem contando uma historinha que está aqui nesse livro muito bom que eu estou lendo, Mulheres do Reino, que diz assim, ó. Há uma história verdadeira e interessante contada sobre o Marco Zero no World Trade Center, em Nova York, as torres gêmeas que caíram. Depois de mais de um mês de buscas e limpeza entre os escombros, a equipe de resgate, que havia vasculhado desesperadamente o solo à procura de qualquer vida ou esperança, deparou com uma pereira. Ó, é meu sobrenome, hein? Ana Paula Pereira. Uma pereira da espécie Pyrrhus calleriana ainda viva.
De alguma forma, enterrada sob um monte de poeira, ruínas, concreto e metais retorcidos, aquela árvore sobreviveu. Na ocasião em que os operários a retiraram dos escombros, ela estava muito queimada, restando-lhe apenas um galho. Aparentemente, aquela pereira não estava pronta para morrer quando tudo ao seu redor ruiu. Ela sobreviveu àquilo que nenhum outro organismo vivo sobreviveu. Avançando rapidamente no tempo, um pouco mais de uma década, vemos que a árvore sobrevivente, como tem sido chamada com respeito e carinho, junto com mais outras 5, tem hoje quase 10 metros de altura, depois de ter sido replantada nos jardins memoriais em homenagem aos mortos do 11 de setembro. A Bíblia fala sobre uma pereira, lá no Salmo 92, do 12 ao 15, né? Diz que os que são plantados na casa do Senhor florescerão. Eles permanecerão lá. Que você seja como essa pereira. Depois desse ano difícil que a gente viveu, o ano de 2020. Muitas histórias tristes, muitos lutos, muitas mortes, muita tristeza. Caos que nós vivemos na nossa sociedade, ainda estamos inseridas, né, no quadro da pandemia. De repente você foi achada ali, como essa pereira, queimada, suja, empoeirada. Talvez muitas pessoas olhariam para você e jogariam no lixo. Ah, já tá, tem condições. Mas Deus olhou para você e acreditou que você poderia recomeçar. E Ele te plantou. E Ele hoje quer replantar. Talvez você esteja assim, Ele está olhando para você e está dizendo, tem condições, você tem condições de crescer. Hoje você só se vê uma plantinha pequena, suja e empoeirada. Mas Deus está vendo lá na frente a árvore de mais de 10 metros que você poderá se tornar, se aprender a permanecer no Senhor. Amém? Meus irmãos, muito obrigada por essa oportunidade. Que Deus as abençoe e que sejamos todas nós como Raabe, ouvindo o Senhor, correndo os riscos do nosso comprometimento, permanecendo e como essa pereira, recomeçando e indo muito mais longe do que o mundo, as circunstâncias julgavam que a gente era capaz de ir. Deus abençoe vocês, fiquem na paz, um bom ano para todas.